Olá, alunos e professores dos quartos anos, vamos estudar? Vamos iniciar o Aprender Sempre, volume 3, tá bem? No qual tem essa sequência didática 1, que é ler e comentar textos jornalísticos. Este Aprender Sempre veio diferente dos anteriores. Tem uma sequência didática que a Pro vai apresentar aqui para vocês, que já estão bem acostumados com isso, não é? Esta sequência, olha como ela está organizada. Em 10 aulas, hoje nós vamos para a aula 1 e aula 2, que nós vamos explorar jornais impressos. Depois, aula 3, nós teremos o que? Seleção de texto jornalístico que gostariam de ler, ou seja, a Pro vai mandar várias opções e vocês podem escolher e mandar também, pois nós temos o que? Que interagir. Agora a Pro vai só falar, depois no dia a Pro explica melhor. Okay? Aula 4, roda de jornal. Como faremos isso? Olha, compartilhamento de impressões e informações sobre os textos lidos. Não dá para nós fazermos isso? Sim! A partir do momento que nós temos as matérias, a gente pode fazer isso por meio de áudios, né? Nos grupos de WhatsApp, falando sobre o que acharam dessa notícia lida, certo? Aula 5 e 6, leitura colaborativa de uma reportagem. Aqui nós vamos escolher e todos nós leremos a mesma. Aula 7, roda de jornal para leitura de uma notícia ou reportagem que a turma escolherá para se informar mais sobre o mesmo assunto. E quantos assuntos tem aí, não é? Que a gente pode saber mais. Eu, por exemplo, estou muito curiosa para saber um pouco mais sobre o Pix. E vocês, sabem o que é Pix? Se não sabem, procurem saber. Mas vocês podem dar outras sugestões, são tantas, não é? Aula 8, leitura colaborativa de mais uma notícia. Estão vendo quantas opções nós teremos? E as aulas 9 e 10, seleção de notícias e produção de um jornal mural virtual. Pois é assim que a gente vive agora, não é? Esse material foi feito para presencial. Contudo, como nós continuamos remotamente, nós podemos fazer essa seleção e essas notícias nesse jornal mural virtual. Nós poderemos usar novamente o Padlet, como poderemos usar o quê? Outras redes. Bem, vamos então agora para nossas aulas 1 e 2, explorando jornais impressos. Isso é algo que nós já fizemos no nosso projeto jornal e faremos novamente aqui, certo? O que vamos aprender? Nesta aula, você vai conversar com os colegas sobre a importância do jornal na vida das pessoas, explorar alguns jornais impressos para conhecer sua organização e ler notícias que lhe pareçam interessantes. Não é legal a gente pegar o jornal, começar a folhear e quando a gente encontra algo, você fala, não, isso eu quero ler. Essa questão já é de gosto pessoal. Cada pessoa se interessa por algo no jornal, certo? Vamos ver a atividade 1. Olhem só, você certamente conhece alguém que lê jornais ou assiste telejornais. Que jornais você lê com frequência? E aí, alguém aqui lê jornal impresso? Tem um jornal impresso em casa? Eu digo sem ser estes que a Pro mandou para vocês. Ou, quem é do canal, você tem jornal impresso em sua casa? E o telejornal na TV? Quem assiste? Porque aí nós temos várias opções, não é isso? Vamos ler um pouco mais. Hoje em dia, existem jornais impressos e digitais. Eu sou assinante de um jornal digital, que são lidos diariamente por muitas pessoas em busca de notícias. A Pesquisa Brasileira de Mídias, em 2016, aponta que a versão impressa ainda domina a preferência dos leitores. Eu fiquei impressionada com essa pesquisa.
Vejam o que ela diz. O título, ó, meio pelo qual lê jornal. Então, esses leitores, 66% prefere o quê? Essa versão impressa. Essa azul, olha que fatia fininha aqui, certo? 2% de tudo isso, 2% de 100, só 2 pessoas, elas preferem ambas, tanto faz ser a versão impressa ou a digital. 20% gosta da versão digital, de ler no celular, no computador, não é? E 2%, que é essa outra fatia amarelinha, que é do mesmo tamanho da azul, não sabe, não quis responder. Então, a gente fica, através desse gráfico, a gente vê nitidamente que essa pesquisa feita em 2016, faz tempo, né? Que a maioria prefere a versão impressa do jornal. Por que você acredita que as notícias, reportagens e outros textos jornalísticos são tão importantes na vida das pessoas? Que tipo de notícia é publicado nos jornais impressos e digitais? Pelo que vocês sabem, pelo que vocês veem na TV, que tipo de notícia é dado, gente? Elas são importantes? Sim. Essas matérias mantêm as pessoas informadas e assim tomam decisões mais assertivas. Ou seja, se a pessoa lê um jornal, ela saberá, por exemplo, como anda a economia, se está favorável para se comprar carro, para se comprar casa. Ela vai tomando as decisões na vida dela. Ela fica sabendo, por exemplo, se o próximo feriado vai fazer calor ou frio, se vai chover. Assim ela decide se ela vai para a praia, se ela fica em casa. Então, quando as pessoas são informadas, elas têm poder de decisão, certo? Olhem, pergunta que tipo de notícias são publicados, né? São os diferentes tipos. Tem notícias sobre política, economia, saúde, fatos do cotidiano. Ou seja, aquelas situações que aconteceu em tal lugar, que um caminhão quebrou, atrapalhou a avenida, que teve uma enchente, certo? Então, são vários tipos de notícias e de matérias. Vamos agora para essa atividade 2 na página 5. Olha, analise o jornal que recebeu. A ideia é que você explore todas as páginas, encontre diferenças e semelhança entre elas e leia os textos que compõem o jornal. Com foco na primeira página, preencha o quadro abaixo e compartilhe o que descobriu com os colegas. Então, primeiro, vamos pegar o jornal, vamos olhar o que tem neles. Nós vamos ler todos os textos do jornal? Impossível, não é? Mas nós podemos o quê? Ler o título, subtítulo, saber sobre o que sabe. É claro que quando eu pego o jornal, aí sim eu leio a matéria toda. E depois nós vamos descobrir, vamos preencher isso aqui, olhem só. O que você encontrou na primeira página do jornal e para que serve a primeira página do jornal? Peguem os jornais de vocês aí em casa e eu vou mostrar rapidamente aqui de 2 jornais diferentes, tá bem? Bem, então vamos mais uma vez explorar o jornal, tá? Aqui nós temos o que? O nome do jornal. E se vocês observarem, há uma matéria onde o título dela, as letras são do mesmo tamanho das demais? Não. Tem o que aqui? Uma manchete, ou seja, as letras são maiores. Por quê? Porque ele quer chamar a atenção. Tá falando sobre uma coisa que interessa muita gente. Olha, vendas nos supermercados caem com inflação e queda de auxílio, tá? Então, trouxe uma notícia impactante que mexe com a vida de muita gente. Aí tem outros títulos, tem aqui as chamadas, ou seja, em todas elas fala já um pouco do que terá dentro do jornal, mas é só uma amostra, como diz. Por exemplo, essa matéria vai estar na economia, na página B1, tá bem? E as outras? Em outras páginas. Então, já é uma matéria
que estará no caderno Metrópole e assim por diante. Outra coisa importantíssima que tem no jornal, a data. Esse aqui, por exemplo, é de 30 de outubro, tá bem? De 2020, que foi quando aconteceu, olha a foto da capa, olha a foto da primeira página, que foi aquela tragédia que aconteceu lá na França, início, onde aquela pessoa atacou outras na igreja, certo? Estão vendo essas marcas aqui no jornal? Sabem quem fez isso? Sabe quem quis ler esse jornal? O Quito. Sabe quem é o Quito? É um Akita, é um cachorro do meu amigo que doa esse jornal impresso para mim, que é o seu Valentim, a dona Silvia, né? Então, olhem só, eu acho que o cachorro queria ler o jornal. Ainda bem que seu Valentim salvou o jornal a tempo, não é? Mas vamos continuar. O que mais que tem o jornal? Se nós olharmos assim, olhem só, for virando, o jornal ele não é inteiro, né? Igual um caderno de sala de aula, igual um livro. Ele é separado, olhem. Aqui nós temos o primeiro caderno, depois tem aqui caderno de economia e negócios. Tem outro na quarentena, um sobre o meio ambiente, um caderno especial. Mas, se nós olharmos dentro do primeiro caderno, por exemplo, tem o editorial sobre política, eleições, notícias internacionais, metrópole. Ó, tem aqui sobre a pandemia, sobre o coronavírus, esportes. Então, dentro do caderno 1 tem tudo isso, que vai até esportes. Dentro de economia, tem outros temas, outros assuntos, todos relacionados, é claro, com a economia. Olha, negócios. Dentro desse quarentena, já é algo que vem falando sobre cultura e lazer, certo? Sobre cinema, música, lançamentos de filmes, história em quadrinhos, jogos. E este caderno especial, onde nós estamos vivendo numa época, né, falando tanto sobre a destruição da natureza, e aqui tem muitas coisas a respeito do verde. Olha que lindo. Como eles, né, capricham na edição. E eu trouxe também, olhem só, que é um jornal aqui da nossa região. Ele também, olha, tem o nome, tem a data, esse é de 6 de novembro, tem a manchete, tá? Olha, debate decisivo entre candidatos a prefeito de Oswaldo Cruz acontece na terça-feira. Aí tem aqui outros títulos falando sobre outros assuntos. E também fala em qual página que estará. E também, gente, eu nem falei hoje do outro sobre as propagandas, né? Que tem muitas aqui também. Olha uma charge. A charge, ela é feita tratando de um assunto polêmico e atual. Essa daqui fala, foi sem querer querendo, mas a moda agora é dizer que foi culposo. É sobre um assunto, né? Esteve presente esses dias na internet, então fizeram essa charge. E só quem sabe do assunto é quem vai entender. Por isso que é importante a gente se manter informados. Aqui fala sobre a operação aqui na região. Olha, sobre o apagão em outras cidades. E olhem só, sobre Rinópolis. Quem diz que Rinópolis não tem um jornal, não é? E fala aqui sobre geração de empregos, sobre a política. E tem nesse jornal a parte social, né? Onde mostra algumas pessoas da região fazendo algumas coisas que foram destaques. E também mais propagandas, certo? Gostaram de ver um jornal da nossa região? Bacana, não é? Bem, vamos agora então responder as questões, certo? Quem tem o jornal, que está com o jornal em casa,
Explore o seu jornal, olhe o que tem nele, pois a Pro mandou 2 para vocês. Quem não tem, eu espero que tenha conseguido visualizar. É muito difícil a Pro mostrar o jornal pelo tamanho dele, né? Para que vocês consigam enxergar direitinho. Mas vamos lá, é o que temos para hoje. O que você encontrou na primeira página do jornal? Além das mordidas do Quito, né? Nós não vimos o nome do jornal? Sim, não é? A data. Os dois tinham data. É algo que tem em todo jornal. Manchete, sim. Qual era a manchete? Aquela matéria com as letras maiores. Títulos e chamada das notícias, indicação da página e caderno. É algo porque senão o leitor vai ficar querendo saber onde está e não vai conseguir. Olhem aqui. Tá mostrando economia, página B1. Fotos, sim. Legendas, tem também. Gráficos, neste não tinha nessa primeira página. Em outros que a Pro mostrou nas aulas, naquelas matérias lá do jornal, tem. Não é obrigatório ter em todas as primeiras páginas, mas normalmente tem. Tem também, gente, previsão do tempo. Às vezes, logo na primeira página fala assim: o tempo vai fechar nesse final de semana. Então, as pessoas vão pegar para ler, para saber se vai chover só no sábado, se é no domingo, se é no final de semana inteiro, certo? E aqui vem a grande pergunta: para que serve a primeira página do jornal? Por quê? Por que tem tudo isso nessa primeira página? Olhe, ela chama a atenção do leitor para o que terá dentro do jornal, não é? Dá para colocar tudo na primeira página? Claro que não. E se vocês observarem, no Jornal da TV acontece isso também. Ou seja, quando vai começar o jornal, eles falam sobre muitas coisas que irá passar naquele jornal. Então, uma pessoa fala: opa, vai falar sobre tal assunto, eu quero ver. A outra fala: vai falar sobre esportes, eu quero assistir. O outro: vai passar sobre tal coisa, vem aqui que vai passar, não é? Não é assim que acontece? Eles também fazem isso para chamar a atenção, no caso na TV, do telespectador. Aqui é de quem? Do leitor. Vamos agora para a atividade 3. Agora, pensando na exploração, mais ou menos, né, que você fez de todo o jornal, preencha o quadro abaixo e compartilhe com os colegas o que descobriu. Olha, eu vou colocar aqui algumas coisas. Se você viu outras, compartilhe. Onde? No grupo de WhatsApp, para os meus alunos comigo, vocês do canal com suas professoras. Podem, inclusive, escrever lá no canal também, tá? Então, vamos lá. Quais são as partes do jornal que você está analisando? Há alguma divisão? O tipo de informação é sempre o mesmo em todas as partes? Explique. Bem, quando a gente analisa mesmo o jornal, a gente pode observar algumas coisas. Olhem só. Lembra que a Pro mostrou para vocês? Olha, os jornais são divididos em seções chamadas cadernos, e estes são organizados por temas. Lembra que tinha sobre política, economia, esportes? Isso aí pergunta se o tipo de informação é sempre o mesmo em todas as partes. Claro que não, né? Eles apresentam diferentes gêneros de textos. Tem notícias, reportagem, charges, que foi aquele exemplo que a Pro mostrou, tirinhas, artigos de opinião, cartas de leitor, que os leitores escrevem para o jornal, comentários tem muitos, onde? No jornal online, né? As pessoas podem ir lá e comentar assim, tranquilamente. Propagandas tem em todos, né? Até quando a gente assina online, tem que ver as propagandas também, etc. Por quê? Porque pode ter outras coisas, certo? Entenderam um pouquinho? Espero que sim. Olhe, então, crianças, professores, se vocês gostam da aula, se vocês estão aprendendo, comente lá no canal, tá bem? Como vocês também podem compartilhar com seus colegas de sala e com outras colegas, pois nós estamos nesse tempo tão difícil procurando fazer o melhor. Às vezes não fazemos, mas que a gente tenta fazer o melhor, nós estamos tentando, não é?
Abraços a todos e beijos!